Olá, turma, tudo bom? Bem, hoje vamos dar seguimento para o nosso curso de Programação para Engenharias utilizando a linguagem Python. Até agora já vimos os comandos fundamentais para saída, que é o comando print, para entrada, que é o comando put, e vimos também os principais tipos de dados, como inteiro, float e string, que são os tipos de dados básicos. Além disso, também sabemos que toda vez que recebemos alguma informação via input, essa informação vem como um texto, como uma string. E se a gente quiser lidar com ela como um número, a gente precisa fazer a conversão, porque Python é uma linguagem fortemente tipada. Então, a gente precisa, definir muito bem qual é o tipo daquela variável. Também já fizemos alguns algoritmos que utilizamos operadores aritméticos, mas ainda não utilizamos muito os operadores lógicos e nem os operadores relacionais. Como eu disse no vídeo anterior sobre esses operadores, tanto os operadores lógicos como os operadores relacionais vão retornar um valor que vai ser verdadeiro ou falso. Vejam que, quando eu faço uma expressão aritmética, eu vou ter como resultado daquela expressão um número. Se eu utilizei inteiro, eu vou ter um resultado inteiro. Se eu quiser um float, eu vou ter um resultado float. Mas, toda vez que eu fizer uma operação relacional ou uma operação lógica, o meu resultado vai ser true ou false, verdadeiro ou falso. As operações relacionais eu posso usar para obter o resultado tipos inteiros, eu posso usar tipos floats, eu posso utilizar strings, palavras, para fazer essas relações, para fazer comparações entre os valores. Já o tipo lógico, ele sempre vai vir de um verdadeiro ou falso. Por vezes pode parecer que a gente não está usando diretamente o verdadeiro ou falso, mas eu vou mostrar aqui que na verdade estão. Bem, então aqui vocês conseguem ver minha tela. Hoje eu trouxe para vocês o Python que está instalado na minha máquina, interpretando o Python que está instalado na minha máquina e que eu posso vir aqui em New File, novo arquivo, e digitar o código aqui e rodar diretamente no meu computador. Então, eu vou começar fazendo uma operação aqui relacional. Para fazer uma operação relacional, eu vou precisar utilizar o operador de comparação, que é o igual, igual, um igual ao lado do outro. Não é apenas igual. Quando eu coloco igual sozinho, a atribuição. Então, igual, igual. Eu vou precisar utilizar o maior igual, ou menor igual, ou diferente. Ok? Então, temos aí diversos operadores lógicos. Então, eu vou colocar 3 igual, igual, abre aspas, 3, ele vai me retornar falso. Por quê? Porque aqui temos um número inteiro, 3, e aqui temos um 3 entre aspas. Então, isso quer dizer que temos uma string. Uma outra forma que temos de representar string é por aspas simples. Então, aqui eu tenho aspas duplas e aqui eu tenho aspas simples. Ele vai continuar me retornando valor falso, porque o 3 número, ele considera diferente do 3 texto, do 3 string. Então, 3 igual a 3, verdadeiro. Então, se eu quiser fazer uma comparação, por exemplo, saber se a idade de uma pessoa é maior que 18. Pode ser que eu tenha algum programa que eu tenho que falar, olha, você pode continuar porque você tem mais de 18 anos, ou não, você não pode porque você tem menos de 18 anos. Então, eu poderia ter uma variável idade, que vai receber um número inteiro, e aí eu vou colocar um input, digite sua idade, 2 pontos. Ele me pergunta a minha idade. Então, eu vou responder que minha idade é 35 anos.
certo? Se eu chamar aqui a variável idade, ele já vai me retornar o valor, 35. Então, agora eu posso perguntar, idade é maior ou igual a 18? Ele me retornou que é verdadeiro, que idade é maior ou igual a 18, porque o valor que está lá dentro de idade é 35. Vou fazer novamente idade 2 agora, como se fosse uma idade de uma segunda pessoa. Int, input, digite sua idade. Aqueles sinais em amarelo são algumas dicas que o Python está me dando de como é que eu posso utilizar esse comando input ou então o comando int. Pronto, então ali tem idade 2, eu vou colocar que a idade 2 são 10 anos. Como eu não fiz igual aqui em cima, que eu coloquei 2 pontos no espaço, ficou bem coladinho aqui, mas não tem problema. Se eu procurar saber qual é o valor de idade 2, ele já diz. Idade 2 é igual a 10. Se eu fizer essa comparação, idade maior ou igual a 18, idade 2, né, na verdade, gente. Idade 2 maior ou igual a 18, ele vai me retornar falso. Por quê? Porque 10 não é maior ou igual a 18. Simplesmente. E aí podemos fazer isso para diversas lógicas no nosso programa. Então, em alguns momentos vamos precisar comparar se o número ele é maior ou igual, em outros momentos a gente vai precisar comparar se o número é diferente, se o número é menor, para a gente poder fazer diversos programas. No início a gente vai fazer essas comparações mais simples, mas com o tempo a gente vai incrementando um pouquinho mais. Bem, então isso daqui vai ser uma operação relacional. Se eu quiser saber se Raíssa é igual a Raíssa, vejam que aqui eu não estou utilizando números, eu estou utilizando duas strings. Ele vai me retornar verdadeiro. Vou fazer da mesma forma, só que agora eu vou colocar uma letra maiúscula e outro todo em minúsculo. Ele me retornou falso, porque ele vai considerar esse R maiúsculo diferente do R minúsculo. Então, eu posso fazer uma brincadeirinha, né, de nome é igual a Raíssa. Então, criei uma variável e coloquei o valor Raíssa dentro dessa variável. Agora, eu quero fazer uma comparação. O nome que eu digitei é igual, vou colocar agora todo em maiúsculo, a Raíssa. Ops, o que eu fiz aqui, gente? Eu mudei a atribuição, tá bom? Como eu só coloquei um igual, ele não me retornou resultado. O que ele fez? Ele apagou isso que eu tinha escrito anteriormente e substituiu por esse Raíssa em letra maiúscula. Vamos ver? Exatamente. Então, vou continuar aqui a brincadeira. Então, eu faço agora o quê? Igual, igual. E vou colocar aqui. Raíssa me retornou falso. E se eu tivesse feito a mesma coisa e colocado todo em maiúsculo, eu vou aqui no velho Ctrl+C, Ctrl+V, me retornou verdadeiro. Então, operadores relacionais, como igual, igual, ele vai me retornar sintaxe erro, né? Mas operadores como igual, igual, diferente, o diferente ele é o símbolo igual e a exclamação. É como se fosse um igual cortadinho mesmo, gente. Maior igual, menor igual, maior ou menor são os operadores relacionais. E os operadores lógicos. Quais são os operadores lógicos que temos? Temos o AND, ele vai me dar erro de sintaxe mesmo. Temos o AND e o OR. Quando é que eles são utilizados? Bem, eu posso querer criar uma restrição que uma pessoa ela só vai utilizar um programa quando ela tiver um nome e uma senha iguais, certo? Então, eu vim aqui, eu coloquei um usuário, esse user é hi, vou colocar hi, e eu vou criar uma senha. Em inglês é password, eu já sou acostumada, então eu vou colocar ali.
E minha senha vai ser 1, 2, 3, 4. O usuário ele só vai poder acessar esse programa se ele colocar o quê? Aquele usuário e aquela senha, certo? As duas informações têm que estar corretas. Se eu colocar o usuário correto e a senha correta, eu não vou conseguir acessar. E se eu colocar o usuário incorreto e a senha incorreta, eu não vou conseguir acessar. Enfim, as duas informações elas têm que estar corretas. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu tenho que retornar um verdadeiro. Então, o que eu vou comparar? Eu vou falar digite. Ops. Vou criar user 2. Então, eu vou colocar input. Como isso daqui eu não necessariamente preciso tratar, vou até depois mudar essa senha. Essa senha aqui, ela não necessariamente ela precisa ser um número, tá bom? Então, porque eu coloquei ela como uma string, eu não coloquei ela como número 1234. Então, eu vou colocar digite seu usuário. Ele me pediu meu usuário. Então, eu vou colocar meu usuário errado. E vou colocar aqui password 2. Vai receber o input. Digite sua senha. Como é para testar para vocês verem um pouquinho dessa brincadeira, eu vou colocar uma senha errada. Eu vou colocar senha 1. E agora eu posso fazer realmente a criação da lógica, o processamento. Qual seria o processamento? Eu iria perguntar, user, que é esse daqui, ó, de cima, ele é igual a user 2? Verdadeiro. Então, aqui eu já sei, né, a resposta, porque claramente fui eu que escolhi os exemplos. Password, ele vai ser igual a password. Vou colocar, é diferente. É diferente de password 2. Gente, cada linguagem de programação, né, tem a sua forma de construção do diferente. Eu me enganei aqui, errei a ordem. Na verdade, é exclamação igual, tá bom? Exclamação igual. Tem algumas linguagens que o diferente ele acontece dessa forma aqui. Com sinal de maior ou igual. Mas no Python é esse daqui, ó. Tanto que ele ficou me retornando sintaxe erro. Certo. Eu coloquei que password é diferente de password, não, né? Porque os dois têm o mesmo valor. Seria, no caso, password diferente de password 2. Verdadeiro, ele é diferente. Então, o que eu posso construir aqui? Eu posso colocar, abre parênteses para deixar bem clara aquela questão de precedência, né? User igual user 2 and e eu quero que isso daqui seja verdadeiro e que password seja igual a password 2. E que isso daqui seja verdadeiro também. Vamos ver o que ele me retorna? Ele me retornou um falso. Por quê? Porque eu utilizei aqui, ó, o operador relacional para comparar essas duas informações, user e user. Isso daqui me retornou um valor verdadeiro e isso daqui depois me retornou um valor falso. Logo depois eu fiz uma operação verdadeiro e falso. Então, verdadeiro e falso, ele me retornou
a resposta false. Toda vez que a gente utiliza um operador lógico, mesmo que a gente utilize strings e utilize números aqui, primeiro a gente vai fazer uma comparação. Então, ou eu dou já aqui true, bonitinho, and false, e ele vai me retornar, ou então eu faço alguma comparação, tá bom? Usa algum operador relacional, e o resultado desse operador relacional, que sempre vai ser true ou false, eu posso utilizar na minha operação lógica. Aqui no Python temos basicamente 3 operações lógicas, que é a operação do not. O not, ele simplesmente vai negar. Então, se você nega uma verdade, essa verdade passa a ser falsa. Se você nega uma falsidade, passa a ser verdadeira. Então, o operador not é só você escrever isso daqui na frente. Uma forma diferente que eu poderia ter de conferir esses usuários, eu poderia colocar se user igual a user 2 and aqui eu poderia colocar not password diferente de password 2. O que ia acontecer aqui, gente? Quando ele fizesse essa primeira comparação, primeiro ele vai fazer tudo que está dentro dos parênteses mais internos. Então, quando ele fizer, ó, password é diferente de password 2? É. Aqui eu tenho um valor e aqui tem outro. Então, ele vai me retornar verdadeiro. Então, quando eu fizer not verdadeiro, ele vai me retornar um falso. É a mesma coisa dessa resposta aqui, não é? Então, agora eu tenho esse resultado que é verdadeiro e esse resultado que é falso. Tive aqui o mesmo resultado, ó, falso. O AND, ele só vai dar verdadeiro na situação que qualquer um dos operandos, o primeiro ou o segundo, seja verdadeiro. Então, deixa eu limpar aqui essa tela. Restart shell. Ctrl F6 aqui. Clean. Nesse shell aqui não tem a parte de limpar. Ah, tá. Ele veio aqui para baixo, mas não é o que eu quero. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar. Eu vou abrir novamente. Pronto. Então, eu vou fazer true and true. Minha resposta, ela é verdadeira. True and false. Minha resposta é falsa. False and false. Minha resposta também é falsa. E se eu colocar false and true, que é o contrário dessa segunda aqui, minha resposta também é falsa. Então, vejam que se eu tenho 2 valores possíveis, eu tenho 4 combinações possíveis. E dentro dessas 4 combinações, ele só vai me retornar verdadeiro quando os 2 forem verdadeiros. O outro operador que utilizamos é o operador OR. Então, o operador OR, ele vai se tornar verdadeiro quando pelo menos um dos seus operandos for verdadeiro. Então, se eu tenho verdade ou verdade, se eu digo 2 coisas, uma delas é verdade, então, meu retorno é verdade, true. Se eu tenho true or false, minha resposta é true. Se eu tenho true, esse daqui eu já fiz, então vamos fazer. Então, se eu tenho false or true, eu tenho true. E se eu tenho false or false,
eu vou ter o resultado falso. Então, esse último aí. Então, o OR, ele só vai ser falso se os dois operandos estiverem com valor falso. E o AND só vai ser verdadeiro se os dois operandos forem verdadeiros. E o NOT, na verdade, ele sozinho não faz nada. O NOT eu tenho que trazer ele junto com algum valor. True. Ou então NOT